Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com você para falarmos sobre mais uma lição desse terceiro trimestre do ano de 2023. Neste momento, nós vamos estudar a terceira lição desse terceiro trimestre, que tem por título O Perigo do Ensino Progressista. Este é o tema da lição de hoje. O texto-áureo diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. A verdade prática da lição diz o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. É a verdade prática. A leitura bíblica em classe está baseada em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 ao versículo de número 9. Esta é a leitura bíblica em classe. A introdução da lição vai afirmar, vai dizer ou vai nos orientar que os ensinos progressistas são ensinos que contêm heresias. E heresias são ensinamentos que vai de encontro ou contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo, ou, por que não dizer, vai ser contrário às Escrituras Sagradas. Ele vai afirmar aqui na introdução 6 ensinamentos desses teólogos, desse grupo, dessas pessoas que têm esta linha de pensamento progressista. Ele vai afirmar aqui que essas pessoas não vê Deus como soberano, vai afirmar que eles acreditam que a Bíblia Sagrada contém erros, eles vão afirmar que eles relativizam o pecado, não crê na doutrina do pecado bíblico, defende a reinterpretação novamente das Escrituras Sagradas. Estes são alguns ensinamentos progressistas. E o comentarista vai aqui na lição, ele vai dizer aqui na introdução que qual é o meio, qual é a maneira, pelo menos na visão dele, no ponto de vista dele, que a igreja, que os crentes salvos em Cristo deve refutar, deve combater estes ensinamentos heréticos, os ensinamentos progressistas. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: a descaracterização do cristianismo. A palavra descaracterização significa fazer perder, ou perder o caráter, ou desconstruir aquilo que tem qualidade. Isto é o significado da palavra descaracterização. Aí no primeiro item diz o seguinte, do primeiro tópico: a deteriorização moral. A expressão bíblica dos últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Alguns assuntos aqui deste primeiro item, como também ele vai dizer aqui neste primeiro item, na sua colocação, uma lista de pecado ou de grupos de pessoas que na época do apóstolo Paulo estava vigorando. E se a gente for olhar para os dias atuais, a gente também vai ver que este grupo de pessoas estão se sobressaindo nos dias atuais também. Paulo, no texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9, ele faz uma relação de 18 grupos de pessoas. São 18 grupos de pessoas a qual o apóstolo Paulo faz menção, como, por exemplo, alguns, porque os irmãos e as irmãs têm a lição, têm a Bíblia Sagrada, mas alguns, ele diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, enfim. Paulo dá uma lista de 18 grupos de pessoas. Aí ele vai afirmar aqui que este grupo de pessoas que Paulo estava se referindo na época fazia com que aquele período fosse era um tempo muito difícil, e como
Paulo combateu isto? Como Paulo estava ensinando os seus líderes ou os seus comandados a combater essas pessoas? E ele vai afirmar aqui também, nesse primeiro item, uma expressão que eu quero falar aqui para os irmãos e as irmãs, que é a seguinte: e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita a norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade. Quando ele fala aqui que instigam, ele está afirmando aqui que essas pessoas têm uma influência muito grande na sociedade dos dias atuais. Os seus líderes ou os seus grupos têm uma forte influência na sociedade e, além de ter influência, tem o aparato da grande mídia para lhe favorecer com seus ensinamentos. Aí depois ele fala mais algo aqui: o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos estes últimos dias. Por que ele colocou isso aqui? Porque anteriormente, nas primeiras palavras do primeiro item, ele vai dizer que isto é um sinal que antecede a volta de Cristo. Não só esses sinais, né? Mas outros sinais denotam que Cristo vai voltar. E como eu já falei, Jesus Cristo, ele não está voltando porque isto está acontecendo. Isto são sinais da volta de Cristo. E o comentarista aqui falou que nós estamos vivendo os últimos dias. É a opinião dele, é o pensamento dele. Irmão Eduardo, nós estamos vivendo os últimos dias? Não, nós estamos vivendo os primeiros dias, porque Jesus Cristo falou para os discípulos: não vos assusteis quando essas coisas acontecerem. Por quê? Porque isto é o princípio, é só o começo. Então, essas coisas têm que acontecer. Agora, tem que acontecer, mas a igreja, nós como cristãos, temos que se posicionar e refutar esses ensinamentos progressistas. O segundo item do primeiro tópico da lição diz o seguinte: a erosão da ortodoxia. E o que significa a palavra erosão? Significa um processo de desgaste. E a palavra ortodoxia significa crença correta. Ou seja, o desgaste da crença correta. E por que está acontecendo esse desgaste? Por causa desses ensinamentos. E este primeiro tópico da lição, o comentarista vai abordar esses ensinamentos dentro da igreja, no meio cristão. Ele não vai abordar neste primeiro tópico estes ensinamentos logo na sociedade. Ele vai retratar que isto está acontecendo dentro da comunidade cristã. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Ele diz o seguinte: o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica, ou seja, à crença correta. Suas teses reproduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. É o que esses ensinamentos fazem. 3 pontos aqui desse segundo item que eu quero destacar com os irmãos e com as irmãs. Um ponto aqui a ser destacado dos 3 que eu quero abordar aqui nesse segundo item do primeiro tópico é a expressão quando ele diz assim: os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Por que ele está afirmando isso aqui? Porque antes dessa afirmação, ele vai dizer que esses ensinamentos questiona a autoridade da Bíblia, rejeita a sua verdade, negligencia as coisas das Escrituras Sagradas, e sendo assim, eles propagam e esses ensinamentos ficam para trás das Escrituras Sagradas. E o que toma espaço é a cultura, o entretenimento
e o resultado a qualquer custo. É por isso que ele afirma aqui, dizendo que os cristãos tornam-se mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Aí ele vai dizer algo aqui: a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Por quê? Porque se esses ensinamentos estão prevalecendo dentro do meio cristão, dentro de algumas instituições religiosas, a distorção das Escrituras Sagradas, vê os milagres sobrenaturais de Deus como um mito e não mais como verdade. Aí o comentarista aqui ele vai afirmar que a igreja fica desprovida da ação, do poder do Espírito Santo de Deus. E sendo assim, as pessoas não são transformadas. Não são transformadas porque não tem a ação do Espírito Santo. Porque eles estão dando outro significado nas Escrituras Sagradas. Agora um ponto bem interessante aqui desse segundo item é a expressão que ele diz: portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus. Não podemos. Ele até se inclui aqui, o comentarista. Ele abrange a igreja que ainda acredita que a Bíblia ela é infalível, acredita que a Bíblia ela não contém erros e que a Bíblia ela tem um poder de transformar o ser humano. Agora, o que choca e o que está chocando é que muitos pastores, muitos líderes religiosos, os irmãos devem ter acompanhado, isso foi divulgado nas redes sociais, um pastor chamado Hermes Fernandes subiu no púlpito e chamou o pastor André Valadão e o pastor Silas Malafaia de mensageiro de Satanás. Ele chamou esses dois pastores que aqui citei, André Valadão, que é o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, e o pastor Silas Malafaia, de mensageiro de Satanás. Por quê? Porque ele fala que o que ofende o homossexual não é a sua conduta, é a homofobia. Um pastor sobe num púlpito para afirmar que o problema não é a conduta dessas pessoas, e sim a homofobia. Aí ele diz assim: nós temos que dar nomes aos bois. Aí chamou Silas Malafaia e André Valadão de mensageiro de Satanás. Então eu estou aqui abrindo a porteira e vou dar nome ao boi. Hermes Fernandes, o pastor que subiu no púlpito para defender essas condutas. Porque se ele está dizendo que André Valadão e Silas Malafaia, por combater a conduta de classe de pessoas que propagam o homossexualismo, são mensageiros de Satanás, então o que dizer do apóstolo Paulo? Paulo deixou escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26, que esta conduta é uma conduta que afronta a Deus. Isso está escrito também no livro de Levítico, o próprio Deus dizendo que isto é uma conduta abominável diante dos seus olhos. Então, se ele está afirmando que André Valadão e Silas Malafaia são homofóbicos, ele está dizendo o que do apóstolo Paulo? Ele está afirmando o que do texto de Levítico? A gente não tem que ofender as pessoas, a gente não tem que ofender o ser humano, mas temos que combater a conduta. Esta conduta é uma conduta que diante da Bíblia Sagrada é pecado.
Subiu um pastor recentemente agora na Câmara do Deputado. O nome dele é Henrique Siqueira. É o nome dele. Henrique Vieira, melhor dizendo, é o nome do deputado que é pastor. Subiu no plenário para dizer que André Valadão deveria ser preso. Que ele incitou os crentes a matar os homossexuais. Mentira! A âncora do jornal da Record começou o jornal dizendo que André Valadão incitou os crentes a matar os homossexuais. Mentira também da âncora do jornal da Record. Ele não disse isso, ele não afirmou isso. O texto ao qual ele estava pregando foi o texto do dilúvio. E dizendo que Deus destruiu a raça humana. Quando ele diz que destruiu a raça humana, matou ali negro, branco, alto, baixo, gordo, magro. Matou gay, heterossexual, matou todo mundo. E ele afirma, diz assim, Deus não vai fazer mais isso porque ele fez um pacto para não destruir mais a raça humana com água. E diz que o pacto, para Noé entender que a palavra dele estava vigorando, era o arco. Aí André Valadão diz o seguinte, agora é nossa vez de ir para cima. Aí pegaram esta palavra e estão distorcendo, dizendo que ir para cima está afirmando que é para matar os gays. Mas o texto de Gênesis capítulo 8 nem de gay fala, nem de homossexual fala da raça humana como um todo. No próprio vídeo da pregação do pastor André Valadão, ele diz, não podemos matar, não podemos assassinar ninguém, nós somos crentes, não é porque existe uma lei que nos proíbe de assassinar, não. Mesmo se não existisse lei, nós como cristãos, nós não devemos matar ninguém. Então estão distorcendo. Aí sobe pastor no púlpito para defender essas condutas. Sobe um na Câmara de Deputados para defender essas condutas e pedir a prisão do pastor André Valadão. Não pode mais falar mais nada contra este grupo. Porque existe uma mídia defendendo. Se você criticar, é homofobia. É crime de ódio. Agora, no Brasil se critica pastor, padre, político, se critica jogador, se critica apresentador e ninguém diz nada. Agora, se criticar a conduta que é pecado diante de Deus e diante da Bíblia, é homofobia. Pelo amor de Deus, aí eu quero que apareça um desses grupos LGBTQIA+, qualquer alfabeto que tenha por aí, e venha criticar um pastor diante da minha frente, que eu vou dizer que ele está cometendo um crime. Um crime diante do pastor. Qual é o crime? Pastorfobia. Já que tudo é fobia, já que tudo é crime, eles criticam qualquer tipo de pessoas. Mas ele não quer ser criticado. A conduta deles tem que ficar ilibada. Não pode ninguém falar nada. E a mídia defende. E a mídia apoia. Aí sobe pastor, pega a Bíblia Sagrada e vai dizer que pastor como Silas Malafaia e André Valadão são mensageiros de Satanás. Só me faltava isso. Eu vou usar as palavras do senador Magno Malta. Mamãe, me acorde! Eu já estou vendo de tudo nessa vida. Só falta agora eu ver chover para cima. Ninguém pode criticar, ninguém pode apontar o erro. Isto é erro. Isto é pecado diante de Deus. E eu falo com lugar de fala, porque este grupo agora está dizendo assim, tem que ter lugar de fala. Então eu tenho lugar de fala aqui. Porque eu tenho familiares que são homossexuais, então eu posso falar. Converso, tenho relacionamento, tenho amizade, mas a conduta é pecado diante de Deus. A prática é pecado diante das Escrituras. E ponto final. É assim que é. Agora, a igreja tem que se posicionar, não tem que se calar. Tem que dizer a verdade, tem que dizer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então eu queria pontuar, deixar bem claro isto aqui. Não podemos negociar a verdade, como o comentarista aqui falou. Não podemos negociar. Aí sobe pastores para passar pano quente, passar a mão por cima, para ganhar like, para ganhar seguidor. Só pode, porque na Bíblia Sagrada está dizendo que esta conduta é abominável diante dos olhos de Deus. É o que está escrito.
Você pode até discordar da minha opinião, ter um pensamento diferente, dizer assim, mas o senhor também é falho, o senhor também é pecador. A questão não é essa, a questão é este grupo tomando espaço, a questão é este grupo tomando uma proporção gigantesca, querendo se sobrepor sobre a maioria, querendo se sobrepor sobre o que está escrito na Bíblia Sagrada. Sou falho, sou pecador, erro todos os dias, peco todos os dias em pensamento, palavras, atitudes, mas a conduta está errada diante de Deus. É diante de Deus. Se você acha que está certo, não tem problema nenhum. É uma opinião. Mas as Escrituras afirmam uma outra coisa. Terceiro item desse primeiro tópico da lição. A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado. A palavra maculado significa manchado ou corrompido. A ortodoxia promovida pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. Aí é aquela lista, né, que eu falei que Paulo listou 18 grupos de pessoas. É o que ele está aqui falando. A repulsiva conduta da luxúria. O que é luxúria? Desejo intenso por algo, por qualquer coisa. Partindo para essa prática, luxúria significa desejo intenso por sexo, imoralidade sexual e de várias concupiscências. O que significa a palavra concupiscência? Desejo desordenado. A grosso modo, é um carro descendo a ladeira sem freio. Aí ele vai falar aqui nesse terceiro item do primeiro tópico que essas pessoas escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem do corpo dele. E pode ter um livre-arbítrio. Eles só não podem dizer que a Bíblia é favorável a isso. Eles fazerem, eles praticarem, não tem problema nenhum. Eles têm um livre-arbítrio. Pode fazer, não tem problema. O problema é que eles estão dizendo que isso, diante da Bíblia, não é pecado. Este é o problema deste ensino progressista. E muitos líderes, eu dei 2 exemplos aqui, né, que estão apoiando esses ensinamentos. Quando eles dizem que os prazeres que eles praticam, as ações, as condutas não contaminam a alma, a Bíblia fala outra coisa. Se você ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer que ações no corpo contaminam a alma. Então você vai ficar com o quê? Com um grupo do like, com um grupo que a mídia apoia, ou com as Escrituras? Ou com a Bíblia Sagrada? Eu fico com as Escrituras. Eu fico com a palavra de Deus. Aí ele vai dizer aqui que por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados. Tais como, ele vai dar aqui 4 exemplos. A prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto. São algumas pautas dos ensinos progressistas que eles querem normalizar isso. Veja o que o ensino progressista defende. Um exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Fazer aborto deve ser um direito da mulher. Direito da mulher, fazer aborto. No Brasil, o aborto só pode ser feito por 3 motivos. Primeiro motivo, gravidez por estupro. A mulher foi estuprada, violentada. Se ela quiser abortar, não quiser ter o filho, a lei, neste caso, permite o aborto. Segundo caso, risco de vida da mulher. Eu tive um exemplo na minha família sobre isso. A minha tia ia ter uma filha. O médico chegou para o esposo e disse assim: se a criança nascer, a sua esposa morre. Se a sua esposa viver, quem tem que morrer é a criança. Ele pegou e escolheu que a mulher dele ficasse viva. Então, é permitido também neste caso, risco de vida da mulher. Terceiro caso que é permitido o aborto no Brasil, quando a criança nasce com anencefalia, o cérebro subdesenvolvido, é permitido também que neste caso
aconteça o aborto. É uma questão também polêmica, esses 3 casos, mas há esta permissão. Agora, abortar por abortar, abortar porque não está querendo ter filho, então se prevenia. Então, o ensino progressista define isso. Fazer aborto deve ser um direito da mulher. Outro ensino, homens devem se beijar na rua sem ser incomodado. Imagina você estar lá com sua criança de 5 anos de idade, o seu filho, chega 2 homens barbudos se beijando. Não pode ser incomodado. É um direito que eles estão querendo que seja vigorado. Outro, a escola deveria respeitar os gays. Escola deve respeitar qualquer pessoa, não um grupo específico. Mas escola é o dever de ensinar matemática, português, ciência, história. Isto aqui não é pauta de colégio não, de escola não. Se o professor tem um partido, defenda o seu partido, as suas causas fora da sala de aula. Outra coisa também, cotas é uma boa medida para os negros entrar na faculdade. O que é cota? Um exemplo, meu filho, que não é negro, tira 10. Aí vai uma pessoa que é negra, tira 5. Por ter cota na faculdade, quem é que entra? O negro. Isso é justo? Não, isso é injusto. Na faculdade tem que entrar por meritocracia. Seja negro, seja branco, azul, amarelo, rosa, alto, baixo, magro, gordo. Teve mérito, estudou, se dedicou, teve a boa nota, entra na faculdade. Aí quando eles fazem isso, eles estão dividindo o Brasil. Eles estão dividindo os grupos. Esses são alguns ensinos dos que propagam o ensino progressista. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que refutar esses ensinamentos. E não achar que isto é normal, porque não é normal. Não é normal. Então, o segundo tópico da lição é quando o comentarista aqui vai abordar um pouco mais as teorias dos ensinos progressistas. Diz assim o primeiro item do segundo tópico, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. O que significa a palavra repúdio? Significa rejeitar, significa manifestar recusa. Aí ele diz o seguinte, a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem no centro ou homem como centro. ênfase significa mudança de foco. É o que eles estão querendo fazer, mudar o foco e colocar o homem como o centro das atenções. Este ensino produz pessoas egocêntricas, pessoa que só pensa nela própria ou nos seus próprios interesses. Retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Ou seja, pessoas que defendem este ensino quer que a Bíblia seja reinterpretada, quer que a Bíblia seja mudada, adequada ao seu bel prazer. Não, vamos tirar esse texto aqui, porque esse texto aqui não serve mais para os dias atuais. Vamos tirar este aqui, está escrito assim, mas a gente dá um outro significado, a gente fala de uma outra maneira, que é adequar. Talvez os irmãos, as irmãs conheçam, não vou dizer todas as irmãs ou todos os irmãos conheçam, uma grande pregadora, uma das primeiras mulheres no Brasil a pregar num grande congresso chamado Congresso dos Gideões, chamada Lana Holden, era o nome dela, Lana Holden, uma grande pregadora. Eu escutei algumas mensagens dela. A mulher pregava muito, mas hoje em dia ela está casada novamente com uma mulher. Ela já vivia nessa prática, aí aceitou a Jesus Cristo, casou-se, teve 2 filhos, pregou por todo o Brasil, fora do Brasil, mas hoje encontra-se novamente casada com uma mulher. Tem no Rio de Janeiro uma igreja que é só para
pessoas homossexuais. E ela disse em uma entrevista, eu assisti a entrevista, ela afirmou dizendo que Deus falou com ela. Deus disse a ela que ela tinha que se levantar para fazer o que ela está fazendo, para agir como ela está agindo. E os textos bíblicos que confrontam a fala dela, como é que fica? Ela está querendo reinterpretar, dar um outro significado. Lana Holden. É só os irmãos pesquisarem no YouTube, os irmãos vão ver quem é, e vai ver a igreja dela no Rio de Janeiro, e vai ver a entrevista dela falando sobre isso. Aí diz o seguinte, em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Esse ensinamento, como falou já no início, né, do segundo tópico, a questão de dizer que o pecado só ocorre por causa da injustiça social. Só ocorre porque há poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas pobres. A pessoa entra dentro de um supermercado, aí furta lá 1 quilo de feijão, um pai de família furta 1 quilo de feijão. Aí vai preso, vai pagar a pena. Aí essas pessoas dizem assim, não, ele só fez isso, ele só pecou, ele só errou por causa da desigualdade social. Eu entendo, eu não estou dizendo que eu concordo, eu só estou dizendo que eu entendo o desespero de um pai de família às vezes procurar comida e não encontrar, ir lá e pegar 1 quilo de feijão para levar para dentro de casa para alimentar os seus filhos. Eu entendo o desespero, agora ele está errado. Ele está errado. Isso é errado diante de Deus. Isso é pecado diante de Deus. Agora eu entendo. Não estou dizendo que eu aceito. Agora, eles querem dizer que a causa social é o motivo do ser humano pecar. Resolvendo a causa social, dando emprego para todo mundo tem dinheiro, ninguém vai pecar mais. Quando a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma pessoa pobre roubar, ele quer tornar uma pessoa dessa, tornar a ação normal. E políticos que têm dinheiro, que não precisa roubar, mas aparece no aeroporto com a cueca cheia de dólar. Político que é encontrado novamente 51 milhões dentro do apartamento dele. Eles roubaram por quê? Já que eles têm dinheiro, já que o furto, o roubo, é porque o ser humano é pobre, tem uma desigualdade social, é por isso que eles fazem isso. E essas pessoas que aqui citei, eles precisavam fazer isso? Não. Por que fazem? Porque são mau caráter, são covardes. E hoje estão aí, novamente na política, trabalhando com o atual governo, trabalhando com o atual presidente da República. Então, dizer que o pecado é mera causa social, isso é uma deturpação das escrituras sagradas. Segundo item do segundo tópico da lição, o teísmo aberto. Aí ele vai dizer aqui o que é teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Aí nessa teologia aqui de teísmo aberto, de onde surgiu essa teologia teísmo aberto? O aparecimento dessa teologia, desse ensino, teve início na década de 30. Mas a expressão, o nome teísmo aberto, teria sido cunhado em 1979 por um adventista chamado Richard Reis. Foi que deu o nome a essa expressão teísmo aberto. E o que esses teólogos, esses ensinadores dessa teologia ensinam? Ele vai dizer aqui que os ensinamentos dessas pessoas colocam Deus como um Deus limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. E também eles vão rejeitar a presciência de Deus. E o que é presciência de Deus? Vou começar por essa última expressão, que eles não acreditam na presciência de Deus. O que é presciência? Presciência é algo que Deus
já sabe do futuro antes dele acontecer. Exemplo bíblico. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim, que o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. Presciência. E quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. João não disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro é Jesus Cristo. Mas para Deus, este Cordeiro já estava morto antes do mundo ser fundado. Então isso é presciência. Salmo 139, versículo 16. Davi vai dizer que antes do corpo dele criar forma, antes dele nascer, as coisas da vida dele, Deus já tinha escrito. O que é isso? Presciência. Só para os irmãos e as irmãs entenderem. Dizendo que Deus é limitado. Os teólogos, ensinadores que ensinam essa teologia, teísmo aberto. Deus é limitado. Jó disse no capítulo 38, versículo 4 a 10, a grosso modo a expressão de Jó foi o seguinte: Deus coloca ferrolho no mar. Você quando vai para o mar, para a praia, aí você está lá no calçadão, aí as águas vêm até determinado ponto e volta. Não ultrapassa para a pista, para os apartamentos, para as casas, para o comércio. Aí possa ser que aconteça tsunami, isto é uma exceção. Mas a regra é o seguinte: o mar tem limite. E quem colocou o limite nele? Foi Deus. Jó afirma isso, que Deus colocou limite no mar, ferrolho no mar. Deus não é limitado, Deus é soberano. Não conhece o futuro em detalhes. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias diz o seguinte, Deus dizendo para Jeremias: antes que tu nascesse, antes que tu formasse, ou se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei, e as nações te deixo por profeta. Deus conhece o futuro do ser humano. Não exerce o controle absoluto sobre o universo. Salmo 97, versículo 1. Salmo 99, versículo 1 vai dizer que Deus exerce o domínio sobre o universo e nem domina sobre a vida humana. Essas pessoas acreditam que Deus não tem domínio sobre a vida humana. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 diz assim: é Ele que mata, mas é Ele também que faz viver. É Ele que sara, mas é Ele que cura. É Ele que abate, mas é Ele que exalta. Isso é o quê? Domínio sobre a vida humana. Então esses ensinamentos são ensinamentos heréticos que vão de encontro ao que está escrito na Bíblia Sagrada. A questão é que pessoas acreditam, pessoas vão atrás desses ensinamentos. Mas se você parar para ler as Escrituras Sagradas, você vai ver que não tem fundamento, base nenhuma, essas afirmações dessas pessoas. Terceiro item do segundo tópico: a teologia da demitologização. A teologia da demitologização. O que é isso? O que significa essa expressão? É desmascarar tudo que é considerado um mito e uma lenda nessas gerações. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia. Esse teólogo chamado aqui Rudolf Bultmann, é um alemão, ele vai dizer que o que está na Bíblia Sagrada é mito, é lenda. E esses ensinamentos foi passado de geração para geração. Um exemplo do que ele diz que é mito: céu, inferno, tentação, demônio, possessão demoníaca, passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina que ensina que Maria teve Jesus Cristo de uma maneira sobrenatural e que ela era virgem ainda, ele diz que isto é mito. A vinda de Jesus Cristo, ele também diz que é mito. Então, ele está tentando, com os ensinamentos dele, já que ele já morreu. Ele morreu em 1976, no dia 30 de julho. Ele já morreu. Mas quando eu digo que ele está tentando, é os seguidores dele, os alunos dele, os discípulos dele, estão querendo dizer que tudo isso aqui que citei, todos esses exemplos são mitos, não existe, é irreal, é uma lenda. Só que faz mais de 2000 anos que as pessoas acreditam nisso. 1 bilhão de seres humanos servem a Jesus Cristo.
O mundo tem 8 bilhões, 1 bilhão serve a Jesus Cristo. Não estão indo atrás do ensinamento de Rudolf Bultmann, porque não tem base nenhuma. O terceiro tópico da lição diz o seguinte: refutando o ensino progressista. E o que é a palavra refutar? Significa combater e contrário, não aceitar o que está sendo ensinado por este grupo progressista. Refutar é isso, é não aceitar, é ir de encontro, mostrar que o que tem que prevalecer é o que está na Bíblia Sagrada. Ele vai dizer que esse ensino progressista, em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Ou seja, de maneira verbal, de maneira plenária. O que significa a expressão plenária? Reunião, ajuntamento de pessoas para uma finalidade, para proclamar, para dizer, para afirmar que esses ensinamentos não têm base nenhuma nas Escrituras Sagradas. Ele vai dizer que uma expressão aqui é validar o princípio de sola Escritura instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. A reforma que ele está se referindo aqui é a reforma de Martinho Lutero. Ele até colocou aqui nesse item, Martinho Lutero. E o que foi que Martinho Lutero falou nessa reforma protestante? Martinho Lutero, ele era um teólogo, era um padre, mas ele vendo que os ensinamentos da época, como por exemplo, para o pecado ser extirpado, tinha que se pagar indulgência. Aí ele viu que nas Escrituras Sagradas, que isso não era verdade. Quem perdoa o pecado, quem purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Aí ele se revoltou, Martinho Lutero se revoltou, e veio daí a reforma protestante. Ele foi excomungado da Igreja Católica Romana, depois destes assuntos, desses ensinamentos. E essa expressão sola Escritura tem a famosa, ou o famoso 5 sola de Martinho Lutero. Sola Escritura significa somente a palavra de Deus é autoridade para a organização da doutrina da igreja. Sola Escritura. Um outro sola é sola fide, que significa somente a fé. Um outro sola Cristo, somente Cristo. Dentre os 5 eu aqui citei 3. Então ele está se referindo aqui dizendo que a reforma de Martinho Lutero afirmou que a palavra, a Escritura Sagrada, é o único meio que a igreja pode ficar organizada. Ele depois aqui vai falar também sobre Armínio, né? Porque tem pessoas que dizem assim, eu sou arminiano. Outras pessoas dizem assim, eu sou calvinista. Já viu essa expressão? O que é ser arminiano? O que é que os arminianos defendiam? E quem foi Armínio? Armínio era um príncipe e depois ele veio com a expressão dizendo que o ser humano pode perder a salvação. O ser humano foi salvo, mas pode perder a salvação. Os calvinistas dizem que uma vez salvo, basicamente salvo para sempre. Aí as pessoas dizem, eu sou arminiano. Outros dizem, eu sou calvinista. E o senhor, irmão Eduardo, é o quê? Eu sou Eduardo. Eu sou Eduardo de Castro e eu sou pelo que diz a Bíblia Sagrada. Nem sou arminiano, nem sou calvinista. Porque todos eles têm falhas, têm erros. Eu sou pelo que diz a Bíblia, sou pelo que diz as Escrituras Sagradas. Foi Armínio, foi Calvino que morreu na cruz? Não. É Armínio, é Calvino que perdoa o meu pecado? Também não. Então eu sou pelo que Jesus Cristo ensinou, pelo que Jesus Cristo disse. Aí ele vai dizer algo aqui também, segundo item do terceiro tópico, ele vai afirmar que é um dever da igreja.
É um dever dos cristãos evangelizar, falar a palavra de Deus, ensinar as pessoas. Ele deu o exemplo de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Agora uma expressão lá desse texto de Mateus. Ide e ensinai as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí aqui na lição está dizendo que é responsabilidade da igreja evangelizar. É um dever nosso. Agora, quando sair para evangelizar, quando sair para falar a palavra de Deus, não faça a Olimpíada de entrega de literatura. Porque se fazem isso, tu entregou quanta literatura? Eu entreguei 32. E tu? Entreguei 7. Ganhei para você. As pessoas se preocupam hoje em entrega de literatura. Eu não estou afirmando que não tem que entregar. Mas o foco é ensinar o que Jesus Cristo disse. Pare diante de um pecador. Fique lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas ensine. Volte com a literatura todinha para casa e para a igreja, mas pare para ensinar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Como está aqui no texto da lição, aquele que ensina, dedique-se a ensinar. As pessoas saem entregando literatura, parece uma Olimpíada. Festival de entrega de literatura. Ah, irmão Eduardo, o senhor não sabe quanto é importante entregar literatura. Eu estou dizendo que não é importante? Eu só estou dizendo que Jesus Cristo falou o seguinte: ensine a guardar o que eu tenho vos ensinado. A gente tem que falar o que Jesus Cristo ensinou. A gente tem que falar o que Jesus Cristo mandou. Esta é a prioridade. Mas as pessoas não param diante de um pecador. Fica preocupado em alcançar mais pessoas. Pare ali. Fique ali. Jesus Cristo parou diante de um bom tempo, diante de uma mulher samaritana. Jesus Cristo saiu de uma cidade e foi para outra, se encontrar com o endemoniado de Gadara, para falar, para libertar, para operar um milagre ali. Você tem que fazer isso. Há muito enfeite hoje para evangelizar. Não precisa de muito enfeite, não precisa de muita festa. Precisa é de Bíblia. Precisa de Escritura Sagrada. Ensinar o que Jesus Cristo disse. É esse que salva, é esse que liberta. Então, se é um dever nosso, é um dever meu, então eu tenho que fazer como a Bíblia manda. Eu tenho que fazer como está escrito na Bíblia Sagrada. Terceiro item do terceiro tópico, enfatizando a santificação. O que significa a palavra enfatizar? É dar destaque, salientar, ressaltar. Ele vai afirmar aqui a questão do se separar, do se santificar, do se purificar. É o que ele vai tratar aqui nesse terceiro item, desse terceiro tópico da lição. E ele diz algo aqui desse terceiro item: a santificação ele afirmou, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. De quem é a responsabilidade de manter o ser humano fora do pecado? Ele afirmou, do Espírito Santo. Então eu estou entendendo aqui que se o ser humano, se eu vim a pecar, a culpa não é minha. A culpa é do Espírito Santo. Porque ele não manteve direito eu longe do pecado. E eu não estou forçando o texto, não. Sabe o que é semântica? Porque tem uns teólogos que podem querer abordar, dizer que eu estou forçando o texto ou pegando no pé da letra. Sabe o que é semântica? Semântica é interpretar o texto, o que está sendo dito. Ele está afirmando aqui que santificação é o Espírito Santo manter. Então quem é que mantém o ser humano longe do pecado? O Espírito Santo. Quem é que mantém o ser humano consagrado a Deus? O Espírito Santo. Se eu não vivo uma vida de consagração e se eu peco, é porque o Espírito Santo não está fazendo a sua parte. Quando isso não tem fundamento, quem tem que viver longe do pecado, ou tentar não errar, ou tentar não falhar, sou eu.
É o que o apóstolo Paulo disse. Quando ele afirmou, eu pego a minha agenda, eu estou aqui só dando uma interpretação para os irmãos entenderem. Eu pego a minha agenda, planejo fazer o bem, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Então Paulo veio a fazer o mal. Foi porque o Espírito Santo não conseguiu impedir que ele errasse? Não. Por que a gente erra? Por que a gente falha? Porque nós somos seres humanos que estamos sujeitos a falhar em pensamento, em palavras, em ações. Então essa questão aqui não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. Porque para alguns, santificar, purificar, estar longe das pessoas, né? Não se aproximar, viver uma vida de consagração. Para muitas pessoas é se isolar da sociedade, é se isolar do mundo. O que é que você está fazendo, irmão? Eu estou me santificando. Mas você não vai conversar com ninguém, não? Não, eu estou me purificando. Quando eu olho para Jesus Cristo, vejo uma maneira totalmente diferente. Os fariseus ficavam boquiabertos e quase que perdiam os cabelos com a ação de Jesus, que sentava com publicano, que sentava com meretrizes, que chegou até a ser chamado por essa classe religiosa de comelão e beberrão. Porque Jesus Cristo sentava diante das pessoas, as pessoas ofereciam vinho a ele, ele dizia assim, pode me dar. Botava assim no copo e bebia. Gostei, muito bom o vinho. Jesus sentava lá. E por que ele não se contaminava? Porque ele tinha um princípio. Porque ele tinha algo dentro dele, inserido dentro dele, colocado dentro dele, que era a palavra, que era as escrituras sagradas. Porque, irmão, Jesus Cristo não pecava porque ele era Deus. Jesus Cristo estava aqui como ser humano. É o que diz Paulo. Ele se desfez da sua glória e habitou entre nós como ser humano. Ele estava aqui como humano, mas viveu em sociedade. Agora a conduta dele, o padrão dele, fazia com que ele não se contaminasse. Por quê? Porque ele tinha um princípio dentro dele. Ele tinha um algo dentro dele. Mas para muitos, se consagrar é subir no monte, ficar lá vendo o chão pegando fogo, a árvore acesa. Consagrar para muitas pessoas é isso. Quando a Bíblia ensina uma outra coisa. Conclusão da lição. Eu vou pegar uma frase aqui da conclusão e encerro o meu comentário, a minha opinião sobre a lição de hoje. Quando diz assim a conclusão: contudo, a postura da igreja não deve de ser inércia, mas de resistência à iniquidade. O que é inércia? É preguiça, é indolência. Não podemos. Eu estou incluído. Eu, Eduardo, estou incluído. Eu não posso ser inércio de maneira nenhuma, indolente, preguiçoso. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que dizer e continuar dizendo que condutas como essas, desses ensinamentos progressistas, vai de encontro e afronta a palavra de Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Que a lição de hoje possa despertar você, possa a lição de hoje ter feito você enxergar que esses ensinamentos não têm base nas Escrituras Sagradas. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família. Que você continue divulgando este canal para mais pessoas se inscreverem, para aqui estar participando junto conosco. E uma vez mais eu digo, eu dei aqui a minha opinião, dei aqui o meu ponto de vista e o meu parecer sobre esta lição. E os irmãos e as irmãs, como eu sempre digo, pode discordar e ter uma visão e uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você e até a próxima lição, em nome de Jesus.